Hoje eu vou falar sobre obediência. Algo tão fácil de falar, tão difícil de Exercer. exercer. É uma boa palavra. Obediência. É fácil exercer a obediência, filha? Depende. Depende, né? Calma aí. Por quê? O que depende? Eu não ia começar com dinâmica, mas você é linda, fala. Não. Você não é linda? Não. Não, Eu ia começar com dinâmica, eu não ia começar com dinâmica, mas você é feia. Olha, eu falei Eu linda. não falei pelo linda. Ah, você falou pelo quê? Pra não começar por mim. Não. O que é difícil? A palavra, exercer essa palavra, obediência. Depende no que você falou, não foi? Você pensou no que? Fala pro pai. Não pensei em nada. Não? Tá com a mente vazia? Tem água para você. Não. Aqui é assim, aqui esse culto é dinâmico. É uma mente vazia, Não, demais. aguinha. Obediência. É uma palavra que, se não tivesse na Bíblia, eu acho, a gente não estaria aqui hoje. Muita coisa não teria acontecido. Mas para o mundo existir, precisa dessa palavra, né? Obediência, né? Ou você acha que não? Você acha que sim? Tudo começou com uma obediência ao pai. Adão era filho de quem? De Deus. O que aconteceu por causa da desobediência do homem? A Bíblia fala aqui, ó. Consequências? De morte. Hã? De morte. De morte. Então a desobediência era onde eu queria chegar. A desobediência, Gerou a morte. a Bíblia fala que a desobediência causa morte. Ok? Ele desobedeceu, morreu, não é isso? A desobediência. Não? É? Não, é sim ou não, Thiago? Ela tá assim, ó, não. Deixa eu ver aqui. Então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer a fruta de qualquer árvore do jardim. Parece uma menina que eu conheço. Você fala que pode tudo, mas não pode aquilo, é onde ela vai. No meio do jardim. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que comer, certamente morrerás. Então eu vejo que a gente conhece a história, né? Então a gente sabe que Adão comeu e o que aconteceu? Foi expulso. Ele morreu? Hã? É verdade. Mas a expulsão dele levou a uma humanidade de morte. Então Adão, com seu pecado, com seu erro, com a sua desobediência, porque o que dá para entender bem aqui, que desobediência é pecar, ok? Você desobedecer a algo, seu pai ou alguém que é autoridade sobre você, você está pecando. E a obediência traz o quê? Obediência. Hã? Vida. Mas Jesus foi obediente? Morreu também. Mas trouxe vida eterna pra gente. A desobediência e a obediência, vendo no prisma bíblico, as duas trouxe morte. Adão foi desobediente, morreu. Jesus foi obediente ou até obediente à morte de cruz, morreu. Mas vamos fazer uma conta aqui. Quanto tempo Adão viveu? Quem sabe aqui? Vou começar com a Vanessinha. Você sabe, Vanessinha? Precisa ler mais a Bíblia, filho. Cada um que errar, não saber,
ou não chutar, vai ganhar uma molhadinha. Vai chutar? Vai chutar? Chuta, filho. Quantos anos Adão morreu? Viveu, quer dizer. Eu acho que eu sei. Chuta, filho. Ah, ele tá doido pra se molhar. Passa pra ele. Quanto, Adão? Adão não, ô Youssef? 500 anos. E você, filho? Você tá em 600. Ah, chutou. E você, Juan? Não vai chutar? Não. 600. Não, foi. Não lembro. Mas... Não lembra. Quantos anos, filho? 900 anos. 900 e pouquinho, né? E você, amor? 900 e poucos anos. 900 e pouquinho, né? E Jesus morreu com quantos anos? 33. Em torno de 33 anos, né? Em torno não, ele morreu com 33 anos. Matusalém viveu. A Bíblia fala, então. A Bíblia fala. Eu vou ser obediente. Vou ser obediente. Não, viu antes, pegou. Do que? Matusalém, ela perguntou em Matusalém. 1000 e poucos anos. É, foi o mais longo. É o que mais viveu, Matusalém, 1000 e pouquinho. Vamos lá. Vamos pensar no cenário. Vamos imaginar um cenário aqui. Adão viveu 900 anos e não tinha caído ainda Chuva. chuva. Eu não sou agricultor, mas não sei se eu estou certo ou estou errado. Vou falar o que eu ouvi. Se não há chuva, não há plantação. Tinha uns rios de antigamente que hoje nem se fala mais. Até hoje eles procuram alguns rios que saíam do Éden, né? Na região do Éden. Eram 4. O rio Nilo, Nilo. Tigre e Eufrates, que é os dois. Os outros não tem, é isso que eu estou falando. Esses daí tem, só que acharam até sinais no rio, mas eu não vou entrar nisso. Então eu acredito que quando Adão pecou, eles estavam morando, porque não tinha água lá, eles viviam em torno da onde tinham os rios para plantar, porque Deus fala que pôs ele na região do Éden para fazer plantações. E cuidado o que Deus fez, porque Deus mandou a terra germinar, né? Fazer de tudo, os animais e tudo. Ele viveu 900 anos aqui nessa terra, no meio do que, filha? No meio do jardim? Não. Ele estava lá no meio. Não. Não, ele estava onde? Não sei. Não. Entre os rios. Hã? Entre os rios. Entre os rios. Entre os rios. Ele viveu 900 anos no meio do pecado. Tá. E ele começou a pagar muito cedo o pecado, porque eu acho que não tem coisa pior para um pai, né? Estou falando para um pai e para uma mãe, né? Pais tem bastante, mas para um pai e uma mãe, ver um filho matar O seu irmão. seu irmão. A gente vai aqui na frente, a gente vê que os filhos dos homens casaram. Os filhos de Deus casaram com as filhas de dos Deus homens. casavam, tinha gigante. Estava uma bagunça na terra. Se Deus quis acabar com tudo. Então Adão foi vendo que a sua desobediência foi gerando Morte. desobediência. A sua desobediência, que a gente vai chamar de desobediência de pecado, foi gerando Pecado. E essa geração de pecado foi destruindo os seres humanos. Aqui estava tão pecaminoso que Deus pegou Enoque, que era um homem que Deus amava, e levou consigo, né? E ele viveu 900 anos em meio de pecado. E aí eu acredito, vamos lá, ficou 2000 anos esperando a redenção que foi Cristo. Jesus, no meio da obediência, ele ficou quantos anos?
Jesus, ele viveu 33. Aqui na Terra. Quanto? Uma pergunta, pelo que eu ouvi, quanto tempo Jesus viveu? Quanto tempo Jesus viveu na obediência? Na obediência? Aqui embaixo. Aqui embaixo. 33 anos. 33 anos. Então eu vejo já que quem escolhe obedecer, se tiver, porque Jesus veio com uma missão, ok? Se tiver que obedecer, o tempo de sofrimento, que foram 3 anos, ok? Não, Jesus não sofreu 33 anos. Teve os seus percalços, né? Que a mãe dele teve que sair, teve, né? Eu não vou entrar em detalhe porque a Bíblia nos dá, mostra ele com 12 anos, depois ele com 30 anos começando o seu ministério. Quando ele começou o seu ministério, começou as perseguições, não foi um pouquinho, não, foi perseguições, né? Ele tinha perseguições de pessoas atrás dele para matá-lo e também para cura. Ele não tinha paz onde ele entrava, onde ele era seguido por multidões, né? E o percalço durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. O pecado fez Adão sofrer 900 anos. A obediência fez Jesus completar a sua missão com 3 anos. 3 anos. O que eu acredito? Que quando você escolhe a obediência, por mais sofrida que for, por mais pesado que for a obediência, porque foi pesado, Jesus apanhou, Jesus foi cuspido na cara, Jesus foi esmurrado, né? Foi chicoteado, né? Por ele ser o quê, o Alejandro? Obediente. Eu estou falando aqui de dois prismas da desobediência e a obediência. A desobediência levou o homem à morte. A obediência levou o homem à morte. Um viveu na desobediência, por causa da desobediência, 900 e poucos anos, vendo toda a sua geração desgraçada, ok? O outro, durante 3 anos, viu toda a sua geração, durante 3 anos, abençoada. Alguns, né, ele curava, ele colchondava, tudo que o primeiro desobediente jogou dentro da terra, ele foi lá e limpou. O primeiro desobediente jogou o pecado. O pecado, a consequência do pecado foi o quê? Não foi só a morte, foi sofrimento, cegueira, coxo, problemas, que tudo isso não ia ter na terra. Foi a desobediência acarretou, o preço do pecado acarretou toda essa desgraça, né? E aí veio o homem que ele era obediente, ele começou primeiro a limpar esses percalços que o primeiro filho desobediente fez, ok? Tá dando para entender ou tá meio confuso? Tá dando para entender? Então, o que eu quero? Qual é o objetivo desse culto? Falar que a gente tem 2 coisas na vida, ou obedecer ou ser desobediente. Eu não estou falando que obedecer vai te trazer caviar, mas eu estou falando que a desobediência vai te trazer lavagem e sucessivamente para toda a eternidade. A obediência, por mais que seja difícil, obedecer, a gente tem que começar a entender a obediência. Qual foi a raiz da desobediência? Agora eu vou fazer essa dinâmica. Quer que eu comece com a Juan? Tá. Qual foi a raiz da desobediência, Juan? Se errar, eu acerto. Qual foi a raiz da desobediência? Não vou falar isso porque vai que ele acerta aí, eu tenho que continuar a dinâmica. Tá. A raiz da desobediência. Aonde começou a desobediência? Acho que eles comeram o fruto. Aonde começou a desobediência?
Eu ia pagar. Hã? Ela falou que ia falar outra coisa que eu falei. É por isso que o papai falou isso. Ah, fala. Não respondeu? Quanto com meu filho. Eu ia falar, não é? Não é? Ah, porque nela. Porque ela falou, eu tô de chapinha. Você tá de chapinha? Assim até amanhã. Ah, tá. Aonde começou a raiz da desobediência, filho? Eu acho que começou No céu. quando Lúcifer eles tomaram Aqui na o trono. Terra. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Quando o filho desobedeceu o pai. Não vai ganhar molhada. E você, amor? Vai com ele? Ah, quando o homem deixa de ouvir o pai. Foi a desobediência que começou na família. O que eu entendo? Filho desobediente com os pais, ele vai ter uma geração desobediente. Porque se o cara não consegue obedecer a autoridade espiritual na vida dele, porque Deus era o quê? Pai e autoridade espiritual. Se ele não consegue obedecer em casa, cara, ele não obedece ninguém. Ele pode obedecer por um tempo por causa de algo, ou trabalho, ou dinheiro, né? Às vezes ele fica até quietinho por causa da esposa, porque o cara, quando ele obedece os pais, vai aparecer várias coisas que ele vai ter que obedecer. E ele vai perder muitas coisas por causa da desobediência, porque ele não tem a raiz da obediência. Ele é um grande desobediente. A raiz dele gera desobediência. O cara não consegue obedecer um patrão que me dá uma ordem lá na empresa, olha, não faz isso, não abre a cesta. O cara não consegue obedecer isso. E tem coisa que não precisa nem pedir, né? É só usar a capacidade, a inteligência. Bom senso. Bom senso. Tem gente que, quando a autoridade, sendo o pai, a autoridade espiritual, vai conversar com o cara não é obediente, ele é arrogante, ele é bravo, ele não consegue abaixar a cabeça, porque ele acha que abaixar a cabeça, ele está dando sinal de ser fraco. Fraco foi Adão. O cara, quando é desobediente, ele é fraco. Ele é um nada. Mostra-se, mulheres e homens, observa. Porque se o cara é fraco em algo, ele vai ser fraco em várias coisas. Ele é um cara fraco. Ele é um cara fraco mentalmente. Porque para mim, quem era forte era Cristo. E Cristo era o Obediente. Porque obedecer tem que ser forte. Mulheres, vocês também é fraca se vocês não obedecem. Não. Porque quem foi a raiz da desobediência? Foi a mulher. Adão nem lembrava que tinha árvore ali no Éden. Árvore do conhecimento do mal. Bem do mal. Porque o homem é bem assim. Você fala, ó, não pode. Então, ele nem lembra mais. Mas a mulher lembra. Eu estava vendo um story de um cara que eu gosto, né, do Tecar, e ele estava falando que a mulher dele estava brigando, que ela é uma princesinha, né? Eu acho o jeito dela ser, parabéns para ele, né? Uma mulher que nem ela são raras, né? E eu sei que não vai chegar nele isso daqui, mas eu tô falando porque eu gosto É o que você do jeito sente. que eu sinto, né? Seu sentimento. Ela me lembra muito minha esposa. Minha esposa é uma princesa assim também. Só não tem o dinheiro que ele tem para fazer ela ser mais ainda princesa, né? Mas a gente dá o nosso jeito e tem. E aí ele foi tirar uma foto que eles estão na Disney, na Itália. Aí ele foi tirar uma foto e ele falou, gente, acontece isso com você também? Eu tô preocupado em enquadrar o quadro. Ela falou que o cinto dela, que eu não percebi, que o cinto dela tava torto. Ela olhou a foto e falou, meu cinto tava torto, você não viu que o meu cinto tava... E mulher é assim, mulher é detalhista. E Eva era muito detalhista no Éden. Mas Adão era
Frouxo. Porque o homem que não consegue ser obediente, ele é frouxo. Um homem que não consegue obedecer, ele é fraco. Ele é muito fraco. E aí, depois que a gente viu a desobediência de Adão, a gente viu uma geração Desobediente. de homens fracos. Os homens eram imperadores fracos. O outro era imperador lá, a mulher dançou para ele. Nem mulher dele era. Pegou o cedro, peça que te darei a metade do meu reino. Eu quero a cabeça de João Batista numa mão dele. Homem fraco. A gente vê Sansão, o cara rasgava o leão com a fraco. Uma mulher fraco. Mas se você vê a história de Sansão, ele não era obediente nem com os pais. Tá certo, porque vamos lá, Deus estava, amém, mas ele não sabia. Mas ele não era. Hã? Mas ele não era obediente. Saul não era obediente com ninguém. Homem fraco. Davi era tão forte, fraco, tinha uma Batseba na vida dele. Todo homem encontrou na sua vida, estou falando homens bíblicos, até hoje encontra na sua vida uma Eva. E aí eles desobedeceram. A Eva, às vezes, justamente não é só a mulher, mas pode ser um dinheiro que fez ele desobedecer, sair da visão de Deus. Saul, Deus falou, olha, mata, mas é muito errado. Obediência. Não estou falando que a gente tem que obedecer só as coisas boas. Olha, filho, obedece o pai, vai lá no banco e pega R$1 milhão e gasta, torra. Ai, pai, que coisa difícil. Eu vou lá, pai, eu vou lá. Aí você fala assim, filho, antes de sair, limpa o quarto. Ah, não, meu pai, não vou obedecer nada. Estou falando isso. Né? Oh, às vezes tem que obedecer e é ruim. Aí o olho de Saul cresceu demais pelas coisas que ele viu, joias, dinheiro, e aí não quis matar e chegou lá. Às vezes a Eva da nossa vida não é só uma mulher, porque quando o cara é desobediente, a vida ou o mal, ou o inimigo não precisa por coisas muito boas. Pode pôr uma cadanga, uma tortinha, você vai ser desobediente, porque você tem uma raiz de desobediência. Ah, mas falou pecado. Não, Cristo nasceu no meio dessa desobediência e foi Obediente. E teve outros homens obedientes, né? A gente pode falar de um homem, José era obediente, virou Zaferato de Paniar, passou 16 anos no sofrimento, né? Ele falava demais, né? Por isso que ele passou pelo sofrimento, porque se Deus quer cumprir uma ordem na sua vida, se você se calar, Deus vai fazer. Agora você fica falando demais, aí tem que, né? Eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas ele foi obediente. Ele foi obediente aos seus líderes, ele foi obediente ao pai dele, que levou ciúmes do irmão. Aí ele foi obediente a Potifar, que aí levou ciúmes da mulher de Potifar, que ela quis ele. Ele foi obediente ao líder da prisão, né? E aí depois ele foi obediente ao rei, que aí começou a sua sina de vitórias. Eu vejo que a obediência sempre vai te levar a caminhos de vida. Mas nós escolhemos ser desobediente. E a raiz da obediência começa onde? Segundo a palavra. Em casa. Adão foi desobediente a quem? Ao seu pai. E Jesus foi obediente a quem? Ao seu pai. Porque se eu não consigo ser obediente à autoridade, pode ser espiritual, um pai, uma mãe, eu não consigo ser obediente a ninguém. E a obediência nos torna mais forte.
fortes são obedientes. Só as mulheres fortes são obedientes. As mulheres que não são fortes, tá aí, ó. Se entrar no Xvideos, você vê várias. Sério. O OnlyFans tá cheio. Porque nem o corpo dela tem valor. Ah, tem. Cai lá o Pix. Não tem valor. Né? Ela deixou de ser uma joia rara. Eu não fico vendo as joias, o maior diamante toda hora ali no OnlyFans lá. Não, fica guardado, porque quem tem joia, guarda. Uma vez ou outra mostra a joia, porque é uma joia, né? Porque se virasse, passasse na mão de todo mundo, tinha deixado de ser joia. Eu não vejo ninguém levar para casa ou ficar guardando o corrimão de shopping. Porque ali tá ali para todo mundo palpar, pôr a mão. Às vezes até ajuda a gente. Vai dar uma caída, você põe a mão no corredor, né? Por quê? Porque ela não tem mais valor. Ela não se acha valorizada. Aí um papel paga. Um papel paga a sua... Ah, mas eu fiquei rica. E aí, tá aí cheio de... né? Quem vai sabe? ficar tudo aqui. Hã? Vai e aí, ficar tudo aqui. sem falar nisso, vai levar ela para onde Adão foi. Eu não acredito, assim, quem sou eu para julgar, né? Mas a gente sabe que tinha o Hades e os seis de Abraão, né? E aí, nesse percalço, agora a gente sabe que tem um paraíso, que Jesus, por causa de sua obediência, criou. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, né? Para aqueles que são obedientes. Ah, mas você tem como falar para mim que Jesus fala da obediência? Em João 14, Jesus continuou: se vocês me amam, a obediência tem a ver com amor? Tem. Aí entra de novo: se você não consegue ser obediente aos seus pais, é porque você não o ama. Se você não consegue ser obediente ao seu líder espiritual, sai da igreja. Você está fazendo o que lá, velho? Você não ama. Ah, mas lá não é muito. E você está fazendo o que lá? Você escolheu o líder espiritual. Pai e mãe não dá para escolher fazer o quê? Dá para se afastar. Não dá para escolher. Está fazendo o que lá? E outra, é melhor se afastar de pai e mãe, ficar longe, do que ficar lá do lado dele sendo desobediente. É melhor sair da igreja e se afastar do seu líder espiritual do que você ficar do lado dele sendo desobediente. Porque quando eu trabalho na desobediência, eu tenho o caráter de quem? Dos fracos, Adão. Vamos falar dos primeiros desobedientes. Estamos falando. Agora, quando eu tenho o caráter da obediência, eu me pareço com quem? Cristo. Olha, Jesus continuou: se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. Ele está falando: quem ama, obedece aos ensinamentos. Você ama seu pai? Como é? Obedeça. Você ama seu trabalho? Obedeça ao seu chefe. Sai de lá. Você tem que ser muito, assim, vou usar uma expressão muito feia, bunda mole, por reclamar do serviço, reclamar do seu chefe, reclamar da turma, e tá lá. Você tem que ser muito incompetente. Porque se não tá bom, sai de lá. Eu não vejo você reclamar. É brincadeira. Agora, eu vou pegar a deixa dela. Não tem como, porque eu preciso, então para de reclamar. Obedeça ao seu chefe. Está te trazendo algum benefício? Se você sair do trabalho e ficar pior, então fica quietinho lá. Se qualifica para você sair de lá. Arruma um primeiro para depois você ficar fazendo corpo mole. Que está errado, né? Está errado. Homem que é homem, ou mulher que é mulher, que tem brilho no rosto. Olha,
muito obrigado, obrigado pelo tempo que estou aqui e tal. Olha, estou entrando no... Para ficar aí coçando em casa, fica obediente lá no trabalho. Você foi contratado para algo. Faça com brilho no rosto. Ah, mas você não sabe ver os problemas. Pega as contas, meu irmão. Que você vai resolver todos os seus problemas. Ai, meu pai é difícil. Sai da casa dele, cara. Vai resolver todos os seus problemas. É melhor do que você ficar persistindo na desobediência. Não persista na desobediência, porque a desobediência me traz o caráter de... Calma, de novo, essa tá fácil. De quem, Vanessinha, minha filha linda? Nossa, ela não ouviu o culto nada, gente. Gente do céu. Gente, começa aí, ó. A pessoa vem pro culto e não entende nada do culto. Eu vou fazer o seguinte, assim que terminar, eu vou pôr esse culto para ela, ouvir de novo e ouvir de novo para ela aprender. Ela tá no culto, mas eu acho que a mente dela tá, eu acho que, sei lá, no carnaval. Porque se a gente tá falando de Deus aqui e ela não tá entendendo, ela tá onde? Na festa da carne. Vou perguntar de novo, porque ela tava brincando com o papai dela. Ai, viu? Essa menina é comediante, essa menina é boa. A desobediência me leva a quê? Fran, foi essa a pergunta que eu fiz pra ela? Hã? É o caráter de quem? Foi isso que eu perguntei? Me pergunta, Alejandro. A desobediência leva a teu caráter de quem? Já não. A desobediência leva o caráter de quem? Não, de certa forma. A desobediência leva... Ah, pelo menos ela respondeu alguma coisa. Que seja no curso da palavra. Né? Assim não está errado. Ela está no curso da palavra. A desobediência leva o caráter de quem? Já não. E você? De Satanás, né? Primeiro desobediente. Ok? A desobediência tem curso. Se eu subir o rio da desobediência, eu vou passar por várias... Quando a gente desce o rio ou sobe o rio, a gente passa por vários... Passa por vários o que, Alejandro? Vou perguntar para os dois inteligentes. Passa por quê? Por várias pessoas com desobediência. Ah, a turma tá lá assim no rio. Hã? Sobe o rio. A gente tá numa canoa subindo, indo contra a correnteza. É difícil, né? É um esforço lascado. Mas eu quero saber aonde desemboca, onde chega, a nascente desse rio. Vai nascer no teatro. Eu vou passar por vários percursos e vou chegar lá no diabo. Eu vou passar por Adão, né? Eu vou passar por vários percursos. Eu vou chegar na raiz. Então a desobediência me leva a quem? Satanás. De que fonte que eu bebo quando eu sou desobediente? Para a Vanessinha primeiro. A Vanessinha hoje está me trazendo alegria. É por causa da Briana. Nossa, eu tô ruim, gente. Eu preciso tomar remédio. Porque eu estou esquecendo as perguntas. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quando eu sou desobediente, eu tomo a água. A fonte de que nascente, filha? Oh, meu Deus, essa menina é muito sábia. É a Briana que está respondendo. Não é possível. Se é a Vanessa. Não é para a Briana responder mais. É para você responder. Tá bom? Ela fica perguntando para a Briana. Conta aí, ó. Mamãe, presta atenção. Mamãe, se a fonte seria usada de Satanás. Entendeu? A Briana, minha neta, já é estupidamente inteligente. Vou perguntar agora para o meu neto. Ô Fran, quando a pessoa é desobediente, ela está bebendo da fonte da onde? Qual é a nascente dessa fonte?
O inimigo, né, filho? O inimigo. O Halel, ele é muito delicado, não gosta de falar um Satanás. O inimigo, né? Verdade, é o inimigo, olha o nome, né? Inimigo, Satanás. Agora, quando eu sou obediente, eu bebo da fonte de quem? Cristo. De quem? De Cristo. Que é Deus, né? Deus ensinou e teve várias vezes que ele podia ter dado uma desviada no curso. Satanás mesmo, olha, se me adorar, quer dizer, se adorar desobediência. O que era desobediência? Que ele queria adoração. Não é que, não, você é lindo. Não, que ele não fosse obediente. O me adorar, ele está falando assim, o que seria adorar Satanás ali? Parar o curso da obediência. Não ir Até o fim. até o fim. Não ser morto por morte de cruz. Não ser Não ser obediente até a a morte. Deus, ao Pai. Olha, me imita. E eu não fui obediente. Começou a desordem aonde? Na casa de Deus. A Fran começou com esse papo. Foi a Fran que falou lá no céu? Ou foi a Alejandra? Começou lá. Foi a Fran. Calma aí, filho. Vou olhar aí. Para de mentir, viu? Não, para. Começou em casa. Tudo começa, a desobediência começa em casa. Eu ia levar esse culto mais no dia 1º. Mas eu estou aqui para ser obediente. Qualquer coisa eu repito. Bem que não vai sair a mesma coisa. Porque aqui eu não uso um texto, eu uso o Espírito Santo. Eu falo, fala. E eu peço perdão porque eu sempre oro. Mas hoje eu estava com a mente muito querendo ser bis da zoeirinha. Esqueci de orar, mas o Espírito Santo sabe que ele não traz a palavra por causa de mim. O Espírito Santo traz a palavra por causa de nós, que nós precisamos nos alimentar, né? Então, eu vou encerrar aqui e vou falar. Quando eu sou desobediente, eu estou bebendo da fonte de Satanás. Meninas, quando vocês são desobedientes, abre a boca e saiba que aquela fonte é satânica. Meninos, desobediência é satânica. Agora, quando eu estou sendo obediente, eu estou bebendo da fonte da água da vida, Que é Cristo. que é Cristo. Se beber dessa água, nunca mais terá Sede. A Briana tá fogo. Olha como ela nunca mais terá. A Briana. Entendeu? Briana. Da onde veio essa inteligência, filho? Não. Eu te amo. É Jesus que deu pra você e pra Briana. E pior que parece que é uma coisa, né? Os filhos sugam um pouco a nossa inteligência. É sério. Você sabia que os filhos herdam a inteligência da mãe? Eita, Halel. Eita, ralé. Cara. Não digo nada pra Adriana. Ele que começou, não vem não, filho. Ele. Mas antes já falou que a Vanessa vai ficar zerada. Eu falei, vai ficar zerada. A Renata falou, amor, não teve, qual foi o filho que você sentiu que sugou muito? Yosef. Por isso que ele é tão inteligente. Por isso que ele é assim hoje, ó. Não, é sério. Tamanho da cabeça. A Renata tem ainda uma memória que eu chamava de elefante. Ela lembrava de número e tal. Hoje Até melhorou. o pastor, aquele pastor, né? Falou. Hoje veio melhorando, né? Tamo no culto. Você melhorou também. Tamo no culto. Tá na reta, vai que vai. E suga mesmo. Então, a Renata mesmo falou, nossa, amor, a memória, né, amor? Tem. Mas isso é bênção. E que o seu filho
sugue a obediência que você vai expor para ele, que ele seja uma criança totalmente obediente, porque como o pai quer, são filhos obedientes. Quer ver? Você quer que a Briana seja obediente ou desobediente? Porque você quer que ela suga da onde? Da fonte do quê? De Cristo. Você quer que o Raléu seja obediente ou desobediente? Então seja tu obediente. Aí eu quero. Aí eu não sou. O diabo também quer que a gente seja obediente a ele. Ele não falou isso para Jesus? Mas ele não foi. Mas é só Não tô ser falando- obediente pra poder. Eu não estou falando o que vocês são, entendeu? Eu tô dando... Vocês. Vocês são muito É obedientes. muito inteligente, ó. O Raul tá puxando tudo. O Raul tá puxando a memória mesmo, porque toda hora ela esquece das coisas. Eu também estou assim. Toda hora ela vai falar alguma coisa. Esqueci o que eu ia te falar. É a velhice. A idade também ajuda bastante. É. O papai tá assim. Então, ser tu obediente. Ô, você quer que a Briana seja o quê, filho? Obediente ou desobediente? Sim. Sério? Dá exemplo pra ela. Você quer que ela seja obediente aí fora ou dentro da família dela? Nos dois. Não sabe. Não, nos dois. Os dois, mas ela tem que aprender a ser obediente aonde? Hã? Ah, mãe, ó aqui, filho, aqui. Então você começa a ser obediente. Você quer que a Briana seja obediente no trabalho ou desobediente? Você quer que ela seja obediente com eu vou mexer agora no... Vai doer, fica tranquilo. Com o esposo ou não, filha? Que é? Você também, Juan? Tem que ser. Hã? Tem que ser. Seja obediente, filha, ao seu esposo. Porque o primeiro espelho que o filho tem é quem? Os pais. Ah, tá vendo, pai? Por isso que eu sou um pouco desobediente, é verdade. Né? Eu não soube ser obediente aos meus pais para que vocês aprendam. Mas eu estou apresentando Cristo. E obediência, você sabe o que eu aprendo com Jesus? O que eu aprendo com Jesus? Vanessinha? Ah, começa com ele? O que eu aprendo com Jesus? Hã? O que eu aprendo com Jesus? Sobre obediência. Que a obediência leva pro caminho bom. Porque igual você falou, Na vida? Olha, a Briana quase acertou. É que a vida é eterna. A vida eterna. Hã? Pode falar. O que eu aprendo com Jesus sobre obediência? O que eu aprendo, Alejandro? Ó, que o Senhor pregou no começo que por mais que tenha sofrimento, o sofrimento é menor. É, mas não é isso. O que eu aprendo? Que vale a pena. Ah, não é isso. O que eu aprendo? Que obediência é escolha. Eu escolho ser ou não ser obediente. Jesus, Satanás levou, olha, se você... Jesus teve uma escolha ali, de ser obediente ou continuar sendo obediente ou não. Ok? E não foi no começo. Então, quer dizer, eu tive um exemplo ruim. Andei com pessoas sempre que foi desobediente. Meus pais não deram exemplo de obediência. Jesus também, quando Satanás pegou Jesus para mostrar o mundo, Jesus já tinha uma certa idade, um certo tempo o seu ministério já tinha começado, ok? E aí ele foi escolher. Então, às vezes, você tem 40 anos, 30 anos e teve uma vida de desobediência, é a hora de você escolher, porque obediência é o que, amor? Escolha. Escolha. Obediência é o que, filha? Obediência é o que, filha? Obediência é o que, filho? Escolha. Ela quer que eu seja molhado. Tá bom, filho. Porque ela já fez assim. Eu falei isso pro Alejandro de uma forma diferente, mas eu falei isso pro Alejandro. O que você falou? Quando o Alejandro falou que, tipo assim, queria fazer entender. Aí eu falei assim, você vai fazer entender o teu filho. Você vai exercer autoridade sobre o teu filho. Você vai fazer o teu filho entender. Agora, os pais
a gente não cabe obedecer. E Não aí eu cabe peguei. obedecer? Não cabe, Cabe- entender, só entender. É só Não cabe obedecer. fazer entender, cabe obedecer. Você não tem que fazer o seu pai entender o seu ponto de vista, você tem que obedecer e ponto final. E é isso Você tem que que fazer mostra entender o a seu honra do filho. filho. O seu filho você tem que fazer entender o seu pensamento. Pra ele você vai passar o seu pensamento, entendeu? Aí eu peguei e falei pra ele, existe um ciclo que a gente decide quebrar. Eu decidi quebrar um ciclo. Eu falei isso pra ele. Eu escolhi honrar, respeitar a minha sogra. Porque você era desobediente. Eu escolhi. Total, até com sua mamãe. Sim, porque eu não tive Totalmente. base. Eu não tive base, eu não tive ensinamento. Entendeu? E se for falar, eu não tive mãe. Não. Então, É. não tive mãe. Eu não Mas tive foi uma desobediente. base. Você começou sendo desobediente até com a sua base. Que quem cuidou de você, você era para ser mais obediente porque ela não tinha direito, ela não tinha obrigação nenhuma. Que foi sua avó. Você começou a desobediência pulando o muro da sua casa. Olha onde te levou. Ok? Você começou sendo desobediente em Minas. Olha onde te levou. É que a misericórdia de Deus veio nos resgatar. Jesus veio para os... Os perdidos. Hã? Os perdidos. Para quem Jesus veio? Os pecadores. Para quem Jesus veio? Pergunta para a Briana. Jesus veio para os... Partido. Hã? Partido. Não, filho. Quase, quase. Desobedientes. Jesus veio. Para quem? Para quem Jesus veio? Eu falei desobedientes. Para quem Jesus veio, galera? Perdidos e desobedientes. Todos desobedientes. Jesus veio porque o cara só fica perdido se ele é desobediente. Qual é a raiz do pecado? Da desobediência. Jesus veio para os desobedientes, por isso que ele veio para você, meu amor. Só que você não é para continuar sendo desobediente, porque desobediência é uma Escolha. escolha. E se eu começo, eu paro de beber da raiz da desobediência, dessa fonte de água morta, porque desobediente, a pessoa desobediente só vai beber coisas mortas, cadáveres. A gente vê Adão, vê todos os desobedientes da Bíblia. E aí você fecha a boca para parar de beber cadáver e começa a beber a água, a fonte da água da vida. Aí vai limpando, não estou falando que você vai vir. Não, eu começo a beber da fonte da água da vida, a obedecer, porque Satanás também queria que Jesus desobedecesse. Logo no começo do seu ministério, se ele tivesse feito, ele tinha comido a morte, que nem Adão. Ok? E Adão foi obediente à mulher. A mulher foi obediente tem gente que é obediente aí fora, mas não é obediente dentro de casa. Eva foi obediente. Eva foi obediente? Foi a cobra. Você está sendo obediente aí fora, cara, por causa do quê? Porque estão te enganando, ou porque estão te dando um salário, ou porque... E aí você não consegue ser obediente dentro de casa? Cara, eu vou falar uma coisa, chega uma hora que você vai ser desobediente de dois lados, porque Adão também não foi obediente a Satanás, aí ele ficou lá tentando ser obediente a Deus, tentando ser obediente a Satanás, e aí ferrou. Você toma bênção, você toma obediente, porque a hora que você para de ser desobediente, você para de tomar água. Hã? Quando você para de ser, quando você deixa de ser desobediente, você para de tomar a fonte da água da morte e começa a tomar a fonte da água da vida. Você entendeu ou não? Ou ficou confuso? Não? Ficou tranquilo? Tá sério? Para de ser desobediente. Enquanto eu estou sendo desobediente, eu estou pecando, bebendo. Eu estou bebendo da fonte da água da morte. E isso vai me levar à morte. Eu vou morrer. A pessoa vai para o inferno. Agora, a hora que eu começo a obedecer, eu começo a beber do fruto da água da vida, da videira. E aí minha esposa trouxe algo ontem, que eu vou ler aqui, que ela falou que saiu em palavras. Eu não estou falando asneira aqui, eu estou indo para a Bíblia. E eu encerro o culto aqui. Minha esposa trouxe aqui. Eu não sou desobediente, minha mulher nunca mandou eu parar de conversar.
que é? A minha imagem. Obedeçam aos seus líderes e siga as suas ordens. É para obedecer e seguir as suas ordens. Adão deixou de seguir, obedecer ao seu líder e seguir as ordens do seu líder, que era Cristo, que era Deus, e começou a seguir as ordens de estranhos, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, e obedecer com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Obedeça com alegria, porque pode ter até um sofrimento, mas é pouco tempo. Adão sofreu 900, Jesus 3 anos. Adão morreu, Jesus ressuscitou. A terra experimentou, teve o gosto da carne de Adão. A terra não teve o gosto da carne de Cristo. A obediência te leva à vida, a desobediência te leva a... Que Deus seja louvado. Amém?